Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Satelasoft. Dando continuidade à série de PHP do básico ao intermediário, nesta aula nós vamos nada mais, nada menos do que trabalhar com variáveis e comentários, certo? Bom, então vamos entender aqui um pouco do que eu programei para esta aula, certo? Variáveis servem para armazenar valores que serão utilizados posteriormente. Seu valor fica armazenado na memória RAM. Bom, variáveis, a gente cria uma variável, na área de programação a gente não usa o termo criar, a gente usa declarar. Ok? Então, quando você escreve uma variável, você diz que você declarou uma variável. Nós declaramos variáveis para armazenar valores, armazenar informações, seja uma soma ou qualquer outra operação, qualquer outro conteúdo, seja um texto, seja um número, ok? Ou seja um objeto mesmo, um PHP, que a gente vai usar posteriormente, certo? A gente cria uma variável, faz várias atribuições durante o código, né? E com isso ela vai sofrer alteração para que nós usarmos no futuro. Lembrando que a memória, certo? A memória do computador é a memória RAM e é ela que armazena essas variáveis. Então, quanto mais variáveis você declara na sua programação, mais espaço da memória será consumido. Então, é muito importante que você não use muitas variáveis, certo? É importante que você tenha um código customizado. Bom, o PHP é uma linguagem case sensitive, ou seja, ele diferencia caracteres maiúsculos de caracteres minúsculos. Então, opa, deixa eu arrumar aqui. Ou seja, é, A maiúsculo e A minúsculo têm valores diferentes. Por que tem valores diferentes? Você pode ver aqui na tabela Kanzi que A maiúsculo tem um valor hexadecimal 41, enquanto A minúsculo, na mesma categoria de hexadecimal, ele tem um valor 61. O sinal, né, alfanumérico aqui da gente, ele é apenas, digamos assim, uma parte gráfica, certo? Então, os caracteres de A a Z é apenas parte gráfica, o arroba, o canal alfanumérico do notebook, por exemplo, tudo isso é apenas para que a gente consiga ver e interagir com o sistema, já que fica inviável cada vez que a gente quiser escrever uma mensagem, tem que ficar decodificando. Por exemplo, 41 e 41, 46, ou 41, 45, por exemplo, A e E. Então fica inviável a gente tentar toda hora ficar mexendo com números, esquecendo as letras. Então, para isso, ah, existem as letras, certo? Para facilitar a nossa vida. De forma mais resumida, isso daqui, quando a gente digita A, automaticamente o sistema já converte para o valor hexadecimal, decimal e assim por diante, ok? Bom, o PHP possui tipagem automática, conhecida como fracamente tipado. Porém, é importante conhecer os tipos de variáveis e valores que poderão ser atribuídos. Veja abaixo uma tabela com as principais variáveis. Imagine que na sua casa há várias gavetas, um armário com várias gavetas. Com certeza, nessas gavetas são guardados conteúdos diferentes, né? Como guardado toalhas, outros talheres, outros pratos e assim por diante. Cada gaveta tem o seu respectivo item a ser guardado. Na programação é a mesma coisa. Você não pode simplesmente pegar uma gaveta de talheres e tentar colocar travesseiro. Não vai caber, vai estourar. Ou você não pode pegar uma gaveta de talheres e tentar colocar um prato. Vai quebrar, vai dar problema, não vai caber. Então, isso deve ser respeitado, tá bem? E a gente tem aqui os tipos, né? Existem vários, como decimal, double, entre outros. Aqui está os principais: string, char, float e int. Esses são os principais tipos de variáveis. Aqui na programação, em PHP, a gente não precisa definir que tipo de gaveta a gente vai usar, porque essas variáveis armazenam espaços específicos na memória para armazenar aquelas variáveis. Bom, estou explicando esse bloco de código aqui. O que são fracamente tipado e fortemente tipado?
Linguagem fracamente tipada ou tipagem dinâmica, como o PHP ou JavaScript, durante a compilação é atribuído a tipagem, ou seja, o programador não tem o trabalho de ficar, trabalho, talvez não sei se seria um trabalho, a preocupação de ficar declarando tipos de variáveis, por exemplo, se é um texto, se é um char, ou assim por diante. Bom, é, Bom, estou carregando aqui o Visual Studio, vou abrir uma aplicação em C Sharp para que vocês possam ver, né, de perto a grande diferença. Para quem não conhece, claro, para quem está começando com programação, começando com PHP, vai entender do que estou falando. Ok? Então, string a gente usa para armazenar texto, como por exemplo aqui $nome igual, que é atribuição, aspas, o texto dentro, fecha aspas, ponto e vírgula. Char armazena um caractere, isso numa linguagem como C Sharp, por exemplo, certo? Aspas simples, M. Float, salário, vai ser números quebrados, 2000.00, 2500.00. 20 números inteiros, dólar idade, igual 23, ponto e vírgula. Bool, verdadeiro ou falso, e assim por diante para cada tipo de variável. O PHP possui fazer uma, digamos assim, uma tarefa de várias formas possíveis, certo? Então a gente consegue fazer uma coisa, alcançar um objetivo de formas diferentes. Por exemplo, aqui eu usei aspas, aqui apóstrofo. Eu posso inverter isso que o PHP permite. Linguagens fortemente tipadas. Deixa eu pegar aqui uma classe, só para vocês verem. Pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui não tem nada a ver com PHP. Vamos criar aqui uma classe, um objeto, entre outras aspas. Entre outras aspas, não, né? Entre aspas. Por exemplo, aqui, colocar teste. Isso aqui é um conteúdo de MVC. Então, por exemplo, string nome igual essa tela soft. Mas se eu vier aqui colocar um char, colocar nm de nome e colocar algo maior que um único caractere, vai dar problema. Ele não deixou, ó. Apenas um caractere literal. Então, apenas um. Aí ele permite. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Em outras linguagens, se vocês não forem trabalhar apenas com PHP, em outras linguagens, bom, peço desculpa estar pausando o vídeo aí, é que eu estou fazendo uma renderização aqui, certo? No outro computador, e tenho que pausar. Enfim, por que eu estou mostrando isso para vocês? Mostrando aqui para depois do PHP. Para que vocês possam ver como realmente as outras linguagens se comportam. Para que vocês tenham uma boa prática de programação. O que eu recomendo? Se for usar um texto, aspas. Se for usar um único caractere, aposto. Tenha isso em mente, certo? Então, o PHP ele permite a gente usar os dois. Eu posso inverter isso daqui, mas não é correto. Para se criar uma variável, basta utilizar o símbolo de dólar e em seguida o nome. É importante ressaltar que não se deve usar acentos nem caracteres especiais, com exceção do underline. Como por exemplo aqui, dólar, nome do cliente, certo? Nome underline do underline cliente, igual, atribuição Maria. Bom, então vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui um arquivo PHP, certo? Deixa eu colocar aqui linguagem, linguagem quando PHP, certo? Então vamos lá. Dólar, nome, recebe Gabi, dólar, idade, recebe 19, dólar, salário, recebe 2.500, quinhentos, em cima, sexo, recebe F, certo? Opa. E aqui embaixo, ativo, recebe true. Ok. Então, já declarou a nossa variável com os respectivos valores. Nome, Gabi, sexo, F, idade, 19,
salário 2.500 e ativo true. Note quando é texto, a gente tem que usar aspas dupla, perdão, aspas ou apóstrofo, porque algumas aspas duplas não existe, ok? Vamos lá, arquivo, salvar como, este computador, disco C, Champing, htdoc, aulas PHP, variáveis e comentários, variáveis.php. Vamos rodar esse arquivo aqui, opa, vou trocar isso aqui para localhost. Então, não exibiu nada. Por quê? Eu apenas declarei. Então, se eu vir aqui colocar o echo nome, aí sim vai aparecer. Aqui embaixo, se eu fizer nome recebe, como por exemplo, João, e dar um echo nome, por exemplo, o valor foi alterado, certo? Vou colocar uma quebra de linha aqui, só para não bagunçar. Então, a mesma variável teve um valor alterado durante a execução. Primeiro aqui, por exemplo, compilador, interpretador de veia, nome, Gabi, leu, exibir nome, aqui embaixo nome agora vai ter João. João, eco, nome, ok? Então, houve alterações na programação da variável. Ah, esse é um dos modos da gente exibir o conteúdo de uma variável. Podemos fazer também da seguinte forma: echo, meu nome é espacinho, ponto, a gente vai concatenar isso daqui, nome. O que é concatenação? Nada mais é do que separar um valor de outro, certo? A gente está separando aqui um texto de uma variável, certo? Aí, por exemplo, minha idade é espacinho, ponto, idade. Então aqui estou concatenando, dividindo essas partes para completar o et, certo? Meu nome é Gabi e minha idade é 19. Perfeito. Há um outro modo também. Deixa eu concatenar aqui, colocar um BR, tá? Fica mais fácil. Echo, vamos fazer meu nome é espaço e tenho tantos anos. Meu nome é, abre e fecha chave, nome, isso é permitido, abre e fecha chave, idade. Então, isso aqui a gente pode fazer, correto? Então, deixa eu ver tudo certo. Aparentemente sim, compilando, aqui está, ok? Ah, então, você pode notar aí que ambas as formas funcionou, certo? Nós podemos também fazer um casting, ou seja, forçar um tipo de valor. Testei rapidinho aqui, não deu erro. Então aqui estou formando, olha, eu quero que isso aqui seja convertido para string. Isso aqui quero que seja convertido para char. Não sei se ele tem um char aqui no catálogo dele, acho que não. Ele não tem char. Isso aqui eu quero que seja um int, inteiro. Converter para inteiro. A gente não está vendo nada, tá bem? Mas já sabe que tipo está sendo retornado. Aqui, um bool, verdadeiro ou falso. Tá? Char em PHP. Vamos ver aqui a documentação. Retorno específico caractere, né? Retorno scans evaluate char com chars. Não. Deixa uma função chamada getType. A gente vai usar ela posteriormente, ok? GetType, que ela retorna o tipo de uma variável, como por exemplo aqui nome, ok? Então nome ela vai retornar string. Vou colocar um echo aqui, br, só para quebrar um link e diferenciar. String, sexo, vamos ver o que ele retornou aqui para mim. String também, idade, integer, salário,
double. Mesmo forçando um casting aqui, ele deu um double. Acho que tem que colocar o F ali no cantinho. É, ele não aceitou. Enfim, mesmo forçando um cast aqui, ele retornou como um double. E ativo um boolean. Double. Então, o getType retorna o tipo, a tipagem que está sendo convertida, certo? Bom, imagine agora que você necessite deixar códigos comentados ou deixar partes comentadas no algoritmo para que quando você for dar manutenção, você possa se lembrar, ok? Como por exemplo, comentar o que essa parte do código faz, ok? Então a gente pode usar blocos de comentários que não serão interpretados, ou seja, serão ignorados pelo servidor. Há duas formas de se usar comentários. Barra barra, comenta apenas uma única linha. Barra, asterisco, asterisco barra, comenta um bloco. Então, por exemplo, eu quero comentar aqui em cima. Barra barra, a função abaixo retorna o tipo da variável. Variável tem aceso. Comentei, certo? E na hora que eu executar isso daqui, ó, não apareceu. Nem se eu abrir o código fonte da página, tá bem? Nem assim apareceu, muito menos o algoritmo PHP. Ah, se eu quiser, eu quero comentar o código, posso? Sim, fica à vontade. Você pode comentar o código, ok? Mas se porventura eu quero comentar esses três blocos aqui, eu tenho que colocar barra barra nas três linhas. Não, não precisa. Barra, asterisco, e até onde você quer delimitar. Asterisco, barra. Então todo esse bloco aqui, ele foi comentado. Só identei aqui para vocês verem, tá? Então tudo isso aqui vai ser ignorado. E aqui está, ok? Então a gente pode usar o barra barra, comentário simples, comen- opa, comentário simples. Isso aqui é o comentário em bloco. Comentário em bloco. Comentário. Só para a gente ter uma diferença, certo? Então, ah, basicamente é isso. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa para se falar. Não, não ficou. Com o uso do underline, olha. Nome, nome e nome. E assim terminamos a nossa aula.